Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Louvado seja Deus! Estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. É isso, raciocinar à luz das Escrituras. Reforçando a importância de raciocinar à luz das Escrituras, ouça as palavras do irmão Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sempre vamos trazer essa introdução a você e dizer sempre a você: não é objetivo nosso criticar a sua igreja ou a sua fé. Não, nós não temos essa intenção, não. Nós apenas mostramos o que a Bíblia ensina. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não temos culpa nenhuma. Não é culpa nossa. Podemos falar isso para você com tranquilidade. Por quê? Porque você é crente, você diz que crê, você crê em Deus. Então, você crê na palavra. Eu posso trazer para você as Escrituras. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta. Muitas pessoas não dão atenção à verdade, mas Jesus disse em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, eu pergunto aqui, se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contraria as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Qual? E mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários, isso mesmo, são contrários às Escrituras. Você se sente confortável em permanecer assim? Você não acha que precisa de tomar uma decisão, dar uma mudada, não? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Tipo assim, ela fala, mas não tem problema. Esperamos que você tenha, meu amigo, minha amiga, as Escrituras acima de toda a autoridade humana. Tem pessoas que dizem assim, mas e meus pais, minha família, meus parentes que acreditaram como eu acredito, agora eu mudar, eu vou estar dizendo que eles estavam errados. Olha, meu amigo, o tempo da ignorância nós deixamos com Deus. O irmão Paulo, pregando a um povo que estava envolvidos em total idolatria, disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Deus ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Então você tem a oportunidade de se arrepender hoje, mas até quando você vai ficar só ouvindo a verdade, mas não vai tomar uma decisão? Temos que tomar decisão. Convido você a ler comigo o texto inicial de 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim o texto: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano. É isso mesmo, orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O orgulho atrapalha muito. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos ao resumo do programa número 12. No programa passado, trouxemos o tema salvação e condenação à luz das Escrituras. Gênesis, capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado.
porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deixamos claro que, infelizmente, o entendimento a respeito do que é salvação e condenação é fundamentado no conceito pagão do que é alma. Apresentamos pesquisas mostrando como se deu o desenvolvimento dessa doutrina no seio da Igreja Romana, da qual a cristandade herdou. Deixamos claro que a condenação ensinada pelas Escrituras não tem relação nenhuma com o inferno mitológico. Deixamos claro que, da mesma forma, a salvação apresentada pelas Escrituras não tem relação nenhuma com a salvação da alma do homem. Ficou claro que a condenação da humanidade está relacionada à prática do pecado. Da mesma maneira, a salvação está condicionada ao perdão dos pecados. Se você não ouviu esse estudo, solicite o áudio, nós estaremos providenciando para você. Hoje traremos o tema a origem, natureza e qual é o destino do homem na morte. A origem, natureza e o destino do homem na morte. Salmos 39, verso 4 e 5. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nós temos então um texto em que o salmista ele roga a Deus e quer conhecer o fim. Ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é. Se o salmista fosse um imortalista, ele não diria isso, porque as pessoas que creem na imortalidade da alma não creem no fim, não creem que as pessoas, ao morrer, chegam a um fim. Elas creem que há uma continuidade, elas dizem na eternidade. Não é bem assim que as Escrituras ensinam. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. A brevidade da vida, ele está falando. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Meu amigo, minha amiga, se fosse verdade essa imortalidade inventada e pregada pelos homens, nós teríamos muitas oportunidades, não é isso, cooperador Giliardi, de estar isso bem estabelecido nas Escrituras. Sim, verdade. E com certeza, o cooperador Giliardi, um texto como esse aqui não estaria, se esse conceito fosse verdade, ele não estaria dentro das Escrituras. E muitos outros textos como esse. Infelizmente, pegar coisas lá de fora emprestado para trazer para o seio do cristianismo, isso aí chama-se sincretismo, paganismo misturado com tudo. É uma confusão que os homens fazem. Eu costumo sempre brincar, se você quer saber como o pão é feito, você deve ir à padaria e não à olaria ou pizzaria. Não, você tem que ir à padaria. As pessoas querem saber a natureza, a origem do homem, mas em vez de ir ao texto onde Deus criou o homem, está bem escrito lá, bem colocado, bem claro, as pessoas vão a Platão, a outros aí filósofos, né? Em vez de irem às Escrituras. Infelizmente é isso que tem acontecido. Nesse estudo nós vamos procurar responder questionamentos. O que é a alma? O que é a alma? No estudo passado nós já trouxemos um pouco sobre isso. É a alma imortal? São os mortos conscientes? Onde estão os mortos? Estão os ímpios mortos em tormento? Estão lá sofrendo no inferno?
E os justos estão no céu, será que é isso? O destino dos justos e o destino dos injustos. Quando morre, para onde vai o justo e o injusto? E quando é que será concedida, assim, a imortalidade aos justos? Se nós não tivermos um entendimento correto da origem, natureza e destino do homem, a pregação do Evangelho perde o sentido. Perde o sentido. Bem como escreveu o irmão Alva G. Ruffer em Teologia Sistemática. Ele disse que quando a teoria de Platão da imortalidade natural da alma foi aceita, muitas importantes doutrinas da Bíblia, das Escrituras, foram ignoradas e negadas. É isso mesmo, foram ignoradas e negadas. Desde que os teólogos creram que o homem tem uma alma imortal, eles não puderam ver a necessidade do retorno de Cristo à Terra para recompensar os justos e julgar os mortos. Desta forma, importantes doutrinas da Bíblia sobre a ressurreição para a imortalidade, a segunda vinda de Cristo, seu futuro reino na Terra, foram negligenciados, ignorados e negados. E eu incluo aqui, cooperador Giliardi, a doutrina da remissão dos pecados pelo nome de Jesus. Amém. Ela é negada por essa compreensão, porque não é o pecado que destrói a pessoa, porque a pessoa não pode ser destruída. O Alva G. Ruffer diz o seguinte: muitos crentes fiéis que continuaram a estudar a palavra de Deus e seguir os ensinos das Escrituras foram tratados pelas pessoas como hereges. Que é absurdo. Para o mundo hoje e para os crentes de hoje, herege é quem se apega às Escrituras, não é? Não. É quem destrói ou torce todas as Escrituras, que é herege, não é herege. Herege é quem se apega às Escrituras e deixa que os filósofos falam. Esse é o herege. Meu irmão cooperador Giliardi, como crê a maioria a respeito da alma? Como eles creem? Crê-se popularmente que o homem é composto de corpo e alma, né? Então existe uma divisão. Alma que comumente também a chama de espírito. Dizem que a alma é uma entidade imaterial, consciente e imortal, que continua viva depois da morte do corpo. Vale também adicionar que a visão sobre isso é a visão dicotomista ou tricotomista, né? É quando os religiosos e a crença popular divide o homem em dois ou divide o homem em três, ou seja, corpo, alma e espírito, ou só corpo-alma, né? Que alma para alguns é a mesma coisa de espírito, e que essa alma, mesmo depois da morte natural, ela vive. Esta crença acerca da natureza do homem é mantida quase universalmente, tanto pelos pagãos como pelos cristãos. Quase a totalidade dos grupos e igrejas creem que o homem possui uma alma abstrata, consciente e imortal, que sobrevive fora do corpo, pastor Lucas. É assim que creem, né? Eu pergunto o seguinte: quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia e recebe uma anestesia geral, e a cirurgia pode demorar 6, 7, 8 horas ou mais, quando essa pessoa volta em si, ela tem consciência do quê? Ela lembra do quê? Vou um pouco mais além. Quando uma pessoa por algum motivo desmaia, quando ela volta a si, ela tem consciência do quê? Se tem essa alma, o médico teve o poder de anestesiar a alma? Eu pergunto outra coisa. Quem cria essas almas para entrar no corpo dos homens e de mulheres? Ou das crianças? Quem é que cria? Aí o difícil, cooperador, é muito complicado que as pessoas já tentaram falar a origem da alma, explicar a origem da alma. Já tentaram. A pergunta que eles fazem é de onde vêm as almas das pessoas. Eles tentam responder essa pergunta, eles próprios dizem que é muito difícil. E não temos tempo para trazer para você aqui muitas teorias a respeito disso.
mas tem a teoria do pré-existencialismo. Essa teoria, ela diz que é o seguinte, que essas almas já existem em algum lugar, em um estado anterior, e que em algum momento ela entra no corpo das pessoas. Olha que terrível, né? Mas existe sim. Terrível. Você sabia disso? E tem outras teorias também, por exemplo, como o criacionismo. A teoria criacionista afirma que Deus cria diariamente almas para acoplarem corpos que estão sendo gerados. Olha que estranho, né? Estranho. E eles respondem isso aqui a partir de uma perspectiva filosófica e procura fundamentar na Bíblia. Não é a Bíblia, as Escrituras, não. É as Escrituras mais a filosofia. E aí nós temos vários pensadores, teólogos que defendem tal posição. Vários. E Jerônimo e Pelágio era um. Você sabia disso? É o criacionismo. Deus é quem cria as almas. Deus é quem cria. Também tem a teoria do traducionismo. Ele vai responder essa pergunta a partir da filosofia, juntamente com as Escrituras. Olha, meu amigo, Satanás usa a Bíblia, você sabe disso. Mas ele põe as ideias dele embutidas dentro, tá? O cooperador Giliardi fazia até uma brincadeira aqui. Criança gosta de tomar remédio? Não. Não. Não é? Mas com saborzinho de morango e de chocolate. Ela toma. Satanás faz isso também, meu amigo. Ele põe as mentiras dele, mas com saborzinho de chocolate, de coisa, e as pessoas, elas aceitam. Tem gente que acha que o diabo não fala Deus. Olha, eu já tive várias experiências com demônios, pessoas possessas. Eles falam Deus sim, tá? O que eles não falam é Jesus é o Senhor. Mas falar Deus eles falam, então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. E essa doutrina aqui da alma é o carro-chefe para todas as doutrinas pagãs que existem no seio da igreja romana. É isso mesmo. Aí tem crente que diz assim, eu não creio que o homem, ao morrer, ou uma pessoa ao morrer, tem a condição de estar em contato com os vivos. Mas você não crê porque se ele está tocando harpa nos céus? Ou ele está cego, cooperador Giliardi, lá no céu, cego, não está olhando para você. Complicado. Ele está lá no céu, ele está perto de Deus, é só pedir para ele que ele vai falar com Deus para ajudar você, rapaz. A igreja católica crê assim. Verdade. Ela crê assim, por isso que ela diz, Maria, Pedro, João, todos eles estão lá nos céus intercedendo por nós. É muito sério isso. Essa doutrina abre hipótese para muitas outras coisas. E nesse contexto, o espiritismo ganha força. Você pode comunicar e consultar os mortos, sim, porque não estão mortos. Não estão mortos. Sabemos, nós conhecemos pela Escritura que a morte não veio de Deus. A morte é algo que não veio de Deus, sim. A morte veio do fracasso de Adão e Eva, que eram a humanidade. Como está escrito em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, o pecado gera morte. Está escrito, a morte existe, é a morte que existe, não é a morte de parte do homem, não. A morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus fez Adão e Eva, a humanidade, para viver para sempre. Tudo dependia da escolha deles. Satanás induziu a humanidade, Adão e Eva, ao mesmo erro dele, querer ser mais do que o que era. Gênesis 3, verso 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Nós lemos Gênesis 3, verso 1 ao 5, né, onde diz que a serpente, ela enganou
a humanidade e diz: certamente não morrereis. De fato, Satanás criou essa ideia mesmo de que o homem não morre. Enganou Eva ali e está enganando a humanidade até hoje, dizendo: não morre, não, tem que tomar cuidado para você não ir para o inferno, tem que tomar cuidado, porque morrer você não vai morrer, não. Agora, você vai para o inferno, tem que ser bonzinho para ir para os céus, né? Desde então, a pregação do diabo tem ganhado o púlpito das igrejas. Essa pregação: não morrereis, certamente não morrereis. Você tem uma alma imortal. Se é assim, que você tem uma alma imortal, então Satanás está certo. É uma afirmativa que eu faço aqui. Uma afirmativa. Tem ou não tem? Se tem uma alma imortal, Satanás está certo. O homem não morre, não é cooperador. Isso é o que faz lógica, né? Em todas as escrituras nós encontramos as escrituras tratando com a morte do homem. Agora divide o homem. Diz que o homem morre, a carne morre, mas o espírito não. Não. O que é o espírito? Nós vamos ver pelas escrituras. Ouça as palavras do irmão Paulo ao irmão Timóteo, que o irmão Paulo escreveu. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. O irmão Paulo está certo ou não? Corretíssimo. Ele só tem a imortalidade. Só ele tem a imortalidade. Não, os homens são imortais também. Isso é pregação de demônio. É doutrina de demônio. Eu posso dizer com toda assim franqueza e sinceridade: a doutrina da imortalidade é uma doutrina de demônio. É isso mesmo que você ouviu. Pois se a alma existe e é imortal, a pregação do evangelho perde o sentido. E não é verdade que o salário do pecado é a morte. E nem que a morte existe por consequência do fracasso da humanidade, Adão e Eva. Não é verdade isso. Ouça as palavras do irmão Paulo registrada em 1 Timóteo 1, verso 10. Sendo agora revelada a graça pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, frisando eu, imortalidade, trazendo a imortalidade por meio do Evangelho. Somente por meio do Evangelho é que o homem e a mulher alcançam a imortalidade. Essa imortalidade ela é garantida por meio da ressurreição, a qual trará de volta os que dormiram. Deus diz por boca do profeta Isaías: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? É o próprio Deus dizendo, o homem que é mortal. Mas aí os imortalistas dizem aqui, não, o homem é mortal é a parte do corpo, mas a alma não. É você que diz isso. Deus diz, o homem que é mortal. Também no Salmos 8, verso 4, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? De novo, o homem mortal. Como já mostramos, já falamos, quem inventou a crença de que o homem não morre foi Satanás. A Igreja Católica herdou esta crença, é isso, do paganismo. E os evangélicos, crentes em nosso dia, na sua grande maioria, por sua vez, receberam do catolicismo essa crença. Nós trouxemos um artigo no programa passado e achamos importante trazer esse artigo novamente para você que não conseguiu ouvir, para sintonizar, para te dar um pouco mais de esclarecimento a respeito do tema que nós estamos abordando. Vamos ao artigo. Artigo de Anny Barcelos Mazioli e Pablo Gatti. Fonte https://periódicos.ufff.br/canteireira/article/view, né?
E assim a pesquisa diz. Como um dos maiores movimentos da filosofia grega, a corrente platônica legitimou a maioria das observações filosóficas e médicas que se indagavam sobre a alma. As ideias de Platão foram as responsáveis por guiar boa parte dos posicionamentos gregos, aos quais nos referimos nesse estudo, uma vez que para Platão a alma não é criada, mas preexiste por toda a eternidade e encontra no corpo uma habitação provisória. Embora houvessem variados comentários pertinentes ao que viria a ser uma alma, o maior embate que se concretizou e chegou ao medievo foi o que se deu entre as ideias dos filósofos gregos Platão e Aristóteles, que tiveram, respectivamente, em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, a defesa de seus pensamentos na teologia medieval. Olha só, então Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, diz o artigo, defendem os pensamentos de Platão e Aristóteles ali, na teologia medieval. E Tertuliano, em 160 a 220 d.C., foi o primeiro pai da igreja a utilizar o vocabulário latino para falar da fé cristã. Em sua obra denominada de Anima, 208 a 212 d.C., o apologista romano postulou que é graças à alma que sonhamos. Tertuliano também defendeu a ideia da imortalidade da alma, a afirmação considerada um dos pilares da doutrina cristã atualmente. Ainda em seus escritos, o pai da igreja afirmou que a alma está sempre em movimento, posto que apenas o corpo permanece em repouso. Ribeiro, 2015, ou seja, o ano da onde essa citação foi tirada ali de Tertuliano. Também nós vemos a continuação. Foi com Gregório de Nissa, 335 a 394 d.C., e com Agostinho de Hipona, 345 a 430 d.C., que a temática da alma foi discutida nos escritos patrísticos. Para o bispo de Hipona, influenciado pelos ideais platônicos, a alma é uma substância racional criada por Deus para reger o corpo, visto que cada homem é portador das consequências da simbologia do pecado original. Uma vez que um homem já nasce corrompido, a alma reside no corpo para o seu bom funcionamento, pois o primeiro pecado fora visto anteriormente a Agostinho como um pecado da alma, em que o desejo culpável é uma expressão da alma pecadora. Schmidt, 2002, página 255. Ele diz aqui, que a alma, então, ela reside no corpo para o bom funcionamento do corpo. Pois é, os médicos têm que dar um jeito de não deixar a alma sair, cooperador Giliardi. Difícil. Se a alma sair, a pessoa morre, né? Gente, isso é uma brincadeira. Por isso que, muitas vezes, quando as pessoas vão estudar, vão para as universidades, encontram muitas teorias que desfazem das escrituras. Desfazem porque é o seguinte: os meios científicos e a ciência sempre vai buscar o porquê e provar. E a ciência tenta encontrar essa alma e não acha ela, cooperador Giliardi. Complicado. E a biologia prova que o homem vive por meio do oxigênio, do fôlego que rega as suas células, seus sistemas todos e faz funcionar. O sangue é um condutor de oxigênio. Quando uma pessoa fica anêmica, falta ferro, o oxigênio se pega nessas partículas de ferro e banha todas as células. Faltou oxigênio em qualquer parte do nosso corpo, o nosso corpo tem um mau funcionamento. E, gente, isso é claro, a biologia fala isso. A cada momento que passa, que os estudos científicos vão avançando, eles vão se distanciando, porque os crentes, eles creem em fábulas. Nós temos que ter uma fé, meu amigo, minha amiga, racional. Se você aprofundar no estudo da filosofia, vai perceber que vários pensadores e filósofos buscavam entender o conceito de alma, porém não buscavam conhecimento a partir das escrituras. Imagina, cooperador Giliardi, ouvinte, se as pessoas buscassem a partir das escrituras entender, hoje nós teríamos um conhecimento até na área de saúde muito mais elevado.
É muito triste que homens que afirmam e afirmavam crer em Deus se deixaram influenciar por pensamentos e conceitos pagãos. É muito triste isso. Homens que foram responsáveis por pensar o mundo. O mundo, meu amigo, minha amiga, ele não foi pensado politicamente e economicamente por filósofos só, não. Ele foi pensado também religiosamente por filósofos. E a ideia que prevalece hoje no meio da cristandade é o pensamento dos filósofos na religião também. E nós temos que despojar disso. Está na hora, meu amigo, minha amiga, de você deixar esses conceitos que são doutrinas, muitas vezes, esse conceito da alma, doutrina de demônio. Porque foi o que o diabo disse lá no Éden, não morre. Se você for em Gênesis 2, verso 7, você vai encontrar como Deus formou o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, soprou-lhe o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. O homem passa a ser uma alma vivente. O homem tem uma alma ou ele é uma alma? Nós vemos aqui pelo texto, o homem é uma alma. E o termo hebraico, cooperador Giliardi, para a alma nas escrituras, o termo hebraico para a alma, qual é? Nefesh. Nefesh é a palavra para a alma no texto e significa ser, vida, criatura, pessoa, aquele que respira, o próprio homem, ser, pessoa ou indivíduo. Nefesh. O homem passou a ser um ser, uma vida, uma criatura, uma pessoa, ou aquele que respira. É o que as escrituras dizem. Muitas vezes usamos um linguajar que é fruto do conceito pagão sem perceber a respeito da pessoa que morreu. Aqui está o corpo de fulano. Na verdade, sem perceber, agimos como se a pessoa morta não estivesse ali, cooperador Giliardi. É verdade. Influência, né? Influência do paganismo, tá vendo? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e aí o homem passa a ser um ser vivo, passa a ser uma criatura. Pó, mais fôlego, igual a alma, igual a um ser vivo, aquele que respira. O homem só é uma alma se estiver vivo, se estiver morto ele não é a alma. Não, aí que ele tem, aí ele é. E aí quando a pessoa morre, quem morreu? A pessoa? Ou... Aí parece que a pessoa não é a pessoa, gente. O que é isso? Toma outras proporções e se torna uma outra coisa, né? Não podemos entender, eu digo aqui, ou querer raciocinar fora das escrituras na busca do entendimento do que é uma alma. Tanto que Deus vai dizer que os répteis são almas. Produzam, Deus diz, as águas abundantes répteis de alma vivente. E aí? Alma vivente. Os répteis. Por quê? Porque são seres vivos. Deus diz das baleias e répteis de alma vivente. Está vendo? Gênesis 1, verso 20 e 21. Se você crê que a alma é uma substância imaterial, então os répteis também têm. Os seres vivos também. Como fica isso? Deus disse a Noé e aos que estavam na arca com ele: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, almas de aves, de gado, de todo animal da terra que convosco está, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Gênesis 9, verso 9 e 10. Deus diz, chama todos os animais aqui de alma vivente. Por quê? Porque Deus diz seres vivos. Se você crer na alma inventada pelos filósofos pagãos, então terá que crer que os animais também são almas imortais. Ouça o que está escrito em Levítico 11, verso 46. Essa é a lei dos animais e das aves, de toda alma vivente que se move nas águas. Toda alma. Lembra da palavra hebraica? Criatura. Alma é uma criatura. Deus diz que a alma é o ser humano respirando. Os filósofos dizem, não, que a alma é um ser que morre, aí sim, a alma desprende do corpo. Apocalipse 16, verso 3, está escrito, e morreu no mar toda a alma vivente. Pai, se quer encontrar um lugar, não, onde é que estão as almas? No mar, então, né?
morreu as criaturas, os seres que respiravam no mar. Fica difícil, meu amigo, minha amiga, harmonizar estes e muitos outros textos se não tivermos a compreensão correta do que é a alma segundo as Escrituras. Posso dizer para você o seguinte, biblicamente, a alma pode morrer, pois as palavras corrupção, morte, morrer, perecer, matar, são aplicadas em relação à alma. Quando você ler as Escrituras, você vai ver que as palavras morte, morrer, perecer, matar, são aplicadas em relação à alma. Como está escrito em Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Como está escrito em Ezequiel 13, verso 19. Para matardes as almas que não haviam de morrer. Números 23, verso 10. A minha alma morra da morte dos justos. Josué 11, 11. E toda a alma que nela havia, feriram ao fio da espada. 1 Samuel 22 e 22. Eu dei ocasião contra toda a alma da casa de teu pai. Jeremias 4, verso 10. Pois a espada penetrou até a alma. Atos 3, verso 23. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Percebeu, meu amigo? A alma pode morrer, porque a alma é o homem que está respirando, a alma é o homem que está vivo. O irmão Tiago 5, verso 20, ele disse assim, sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Então o irmão Tiago acreditava que uma alma podia morrer, porque ele disse e ele entendia que a alma é a pessoa. E essa pessoa pode se converter e ser salva. Os nossos irmãos não tinham essa compreensão da filosofia pagã. Se você concorda com o que a palavra de Deus ensina, será fácil conciliar, harmonizar esses textos que nós lemos. Mas esses textos não podem ser conciliados ou harmonizados por quem acredita na imortalidade da alma. Não pode. A alma morre porque a alma é o próprio homem. As Escrituras mostram que a alma é uma pessoa, é a pessoa como um todo. Números 11, verso 6. Alma seca? Números 19, 22. Alma pode ficar imunda. Números 21, verso 5. Alma tem fastio de alguma coisa. Deuteronômio 12, 15. Alma tem o desejo de comer carne. E a pessoa, a alma que os filósofos falam querendo comer carne, cooperador de arte. Deuteronômio 14, 26. Alma tem o desejo de riquezas. Deuteronômio 28, verso 65. Alma desmaia. Salmos 84, 2. Alma suspira. Números 35, verso 15. Alma pode ser ferida. Salmos 30, verso 3. Alma vai à sepultura. Vai à sepultura. Jeremias 6, 16. Alma sente canseira. Jó 6, verso 7. Alma toca em coisas. Jó 7, 15. Alma pode ser degolada. Salmo 19, verso 7. Alma pode ser refrigerada. Percebeu, meu amigo? Vamos trazer aqui alguns textos ainda reforçando o conceito de alma trazido nas Escrituras, como está escrito em Atos 2, verso 41 ao 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E em toda alma havia temor. Alma, pessoas. O conceito de alma para o irmão Paulo, e éramos por todos no navio 276 almas. Atos 27, 37. O irmão Pedro cria assim a respeito do que é uma alma. Ele diz, se preparava a arca na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram. 1 Pedro 3, verso 20. Também o servo de Deus Moisés cria que a pessoa é uma alma. O que ele disse, cooperador Giliardi?
Nenhuma alma de entre vós comerá sangue. Ele disse isso, está escrito em Levítico 17:12. Gênesis 46, 26, o que está escrito? Todas as almas que vieram com Jacó eram todas 66 almas. Almas, pessoas vivas, criaturas vivas. Alma não é um ser morto, não. Ou alguém que... Alma não é algo que desprende do corpo de quem morreu. Para com isso. Isso é um conceito emprestado do paganismo. Não podemos criar algo que não existe. Nesse sentido, o processo da morte é o inverso do que ocorreu no momento em que Deus deu vida à humanidade, Adão e Eva. O homem não tinha vida, ele era um boneco. Deus então sopra o fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma vivente, conforme Gênesis 2:7. Assim foi que Deus deu vida ao homem. O que acontece quando o homem morre? É o processo inverso. Não sai uma alma. Quando o homem perde o fôlego, o que acontece com ele? É Eclesiastes 12:7. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. O que Deus deu para o homem? Vai lá em Gênesis, você vai encontrar. Deus não deu um terceiro elemento. Deus não pôs alma no homem. O homem passa a ser uma alma a partir da fusão do corpo, que é o pó, mais o fôlego de vida de Deus. E a palavra para espírito aqui é a palavra ruá, vento, hálito, fôlego, ar. Inventar algo que não existe, gente, nós não podemos fazer isso e nem aceitar. Vamos ouvir as palavras de Jesus a respeito do que acontece com a pessoa quando ele morre. João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, pastor Lucas, Jesus não chamou do céu não, né? E nem do purgatório, nem do inferno, não foi? Amém. E nem do limbo. E nem do limbo, porque o limbo é para as crianças, tá? A Igreja Católica criou um lugar para as crianças também, que morrem. É sério. Então Jesus disse, a hora vem em que os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Estão no sepulcro. Podemos trazer e vamos trazer aqui o testemunho da biologia e mostrar que ele é harmônico com as Escrituras. O testemunho da biologia. O que diz os biólogos? O homem formado do pó era inanimado até que recebeu vida de Deus. E o Senhor Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É o que encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 7, sobre a origem do homem. O fôlego de vida é a força vital que possibilita o corpo do homem funcionar. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. As obras notáveis do cérebro e sistema nervoso do homem são possíveis porque esta força vital, divinamente outorgada, está constantemente presente no seu corpo. O fôlego de vida está intimamente associado com o oxigênio que o homem inala. O oxigênio é indispensável para a vida animal e humana. Sem ele, o homem não pode viver. O oxigênio entra na corrente sanguínea através dos pulmões. A corrente sanguínea constantemente circulada devido ao batimento do coração carrega oxigênio a toda célula do corpo. Nós trouxemos um pouco do que a biologia fala, harmonizando com as Escrituras. E é harmônico, não é cooperador de Giliardi? Muito harmônico. Levíticos 17, verso 11, olha o que Moisés fala. A palavra de Moisés, servo de Deus, está em harmonia com o conceito alma apresentado nas Escrituras. Ouça o que ele diz. Moisés diz, porque a vida da carne está no sangue. Levíticos 17, 11. Por que a vida da carne está no sangue? Porque o sangue é quem leva o oxigênio para todas as partes do nosso corpo e banha todas as células que se renovam, e rejuvenescem, tornam-se e traz vida e dá vida aos seres humanos. Vamos ouvir ainda a biologia, segundo a biologia.
Quando o homem morre, seus pulmões cessam de funcionar. Seu coração para de bater. Seu sangue já não mais circula. O fôlego de vida deixou seu corpo. Seu cérebro e sistema nervoso estão inaptos para trabalhar. Ele está sem consciência. Ele está morto. Isso está em harmonia com as Escrituras de Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não, sabe sim, as pessoas falam. Está escrito que não sabe. Nem tampouco terão eles recompensa. Não terão eles recompensa. Mas a sua memória, a memória de quem morreu, ficou entregue ao esquecimento. Por quê? Ficou entregue ao esquecimento. Não tem oxigênio, não tem vida. O amor de quem morreu, o ódio de quem morreu, a inveja, já pereceram, já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. A imortalidade da alma é um conceito pego, meu amigo, já falamos para você, emprestado do paganismo. É emprestado do paganismo. Foi o paganismo que emprestou para os crentes isso. Por isso não encontra harmonia nas Escrituras. O fôlego de vida do homem, ou o espírito, não é um ser ou uma entidade. Ele habilita o fôlego, a mente do homem a trabalhar, mas não possui uma mente independente do cérebro. Não possui uma mente independente do cérebro humano. O fôlego de vida faz o cérebro, o sistema nervoso funcionar, mas não tem habilidade para pensar, sentir ou decidir em si mesmo. Se é verdade que o homem tem uma alma e essa alma sobrevive fora do corpo, o homem poderia perder o seu sangue, perder tudo, deixar de respirar, ele continuaria consciente, mas não é verdade, o homem perde a consciência. O fôlego de vida não é algo que tem consciência fora do corpo do homem. O fôlego de vida deixa o corpo do homem na morte, como bem escreveu, como está escrito no Salmo 146, verso 4, e sai a sua respiração e ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia, os seus pensamentos perecem. Quando o espírito deixa o corpo do homem, ele segue sendo impessoal. O espírito aqui, não é uma entidade material, é o fôlego de vida. No hebraico, a palavra espírito quer dizer ar, fôlego, oxigênio está ligado a isso. Então, quando o espírito deixa o corpo do homem, ele segue sendo impessoal. A inconsciente força de Deus que causa a vida do homem, o fôlego de vida, ele é quem dá vida ao homem. O cérebro e o sistema nervoso, eles são partes de seu corpo. E eles são enterrados na sepultura e retornam à terra. Por isso está escrito, o fôlego volta a Deus, o espírito volta a Deus que o deu. Aí as pessoas querem entender que o espírito que volta a Deus que deu é um terceiro elemento que Gênesis não apresenta. Não existe isso. Quem pôs esse terceiro elemento e criou foi os filósofos, infelizmente. Quando o fôlego de vida deixa o seu corpo, o homem está morto. Quando o seu cérebro e sistema nervoso são separados dessa força de vida, a qual permite que funcionem, o homem se torna inconsciente. Ouça o que escreveu o salmista a respeito do estado do homem. Nós já lemos na morte. Sai-lhe o espírito e voltam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, verso 4. Vamos conferir várias escrituras desse sentido. Vamos conferir. Depois dessas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, não ficou mais com fôlego. Isso está registrado em 1 Reis 17:17. E vamos continuar nessa sequência, provando o que as escrituras mostram a respeito do estado do homem na morte. Em Jó 33, verso 4 diz, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então a vida de Jó deu-se início a partir da inspiração do Todo-Poderoso. Jó 34, 14 e 15. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego,
toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então o homem voltaria ao pó a partir do momento que a expiração saísse e ele não respirasse mais. Gênesis 25:8, e Abraão expirou, ou seja, saiu-lhe a respiração, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. Gênesis 25:17, e estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, morrendo, foi congregado ao seu povo. Então, o mesmo escritor que escreveu Gênesis 2:7 é o mesmo que revela na sequência de textos que o homem morre deixando de respirar, a respiração sai, e é o processo inverso da vida. Também nós temos Gênesis 35:29, e Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Em Gênesis 49, verso 33, acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, deixou de respirar, processo inverso, e foi congregado ao seu povo. Atos 5:5, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Expirar é o ato contrário do que Deus fez quando deu vida a Adão. Tem como ter dúvida, cooperador Giliardo? Não tem, pastor. Meu amigo, deixe esses conceitos pagãos, abandone isso. Ouça o irmão Lucas relatando o momento da morte de Jesus também, que é interessante. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, ou seja, espírito, ar, fôlego. Não foi uma alma. Lucas 23:46. Salmo 146, verso 4, sai-lhe o espírito e volta para a terra, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Está em harmonia com as escrituras. Tem crente que acredita que Jesus, após a morte, foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo. Meu Deus do céu. É verdade, infelizmente até louvores gospel, né? Tem partes do seu louvor, da sua música ali, da sua letra, que relatam esse fato. Salmo 146 diz, sai-lhe o espírito e voltam para a terra, e naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Tem crente que acredita que Jesus, após a morte, então foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo. Jesus não estava inconsciente, não. Sem consciência, não. Jesus era consciente, foi lá, tomou a chave. Meu Pai, só a misericórdia de Deus. Ouça o que eu vou dizer. O homem na morte está sem consciência. Isso é pregado em todas as escrituras. Ele não tem vida. Seu cérebro e sistema nervoso cessam de funcionar. Sem um cérebro, o homem não pode pensar. Sem um sistema nervoso, ele não pode sentir dor ou pensar, intelecto, sensibilidade e vontade. Não, nada disso pode ser exercido. Isso tudo só é exercido quando o cérebro do homem pode funcionar através do oxigênio. Os mortos, portanto, não estão conscientes, eles estão inconscientes. Fizemos uma pesquisa aqui mostrando a importância do oxigênio para a manutenção da vida. Amém. https://www.açãoavc.org.br/pacientes e familiares/ e aí ele vai falar sobre essa pesquisa que você vai tratar um pouco sobre o oxigênio, que é a falta dele, né, causa ali o AVC, né? Ele diz assim, ó: o oxigênio é um elemento essencial para a atividade normal do nosso corpo. Os vasos sanguíneos que transportam oxigênio e nutrientes ao cérebro se rompem ou são bloqueados por um coágulo, ocorrendo então uma alteração na circulação de sangue em alguma parte do cérebro. Essas artérias funcionam como mangueiras, direcionando sangue para as regiões específicas. Quando esse transporte é impedido e o oxigênio não chega às áreas necessárias, o cérebro não consegue obter o sangue e oxigênio de que precisa, provocando lesões.
Essa interrupção pode ser causada por duas razões: entupimento, AVC isquêmico, ou um vazamento nas artérias, AVC hemorrágico. Aqui está a biologia falando. E o que a biologia está falando está em harmonia com as escrituras. Agora, fé e ciência não se relacionam. Muitas vezes as pessoas falam, nunca vai relacionar mesmo, porque se a própria fé foge da lógica, ela não é racional, vai divergir mesmo. Vamos continuar ainda a pesquisa falando da falta de oxigênio no cérebro. Em casos de hipóxia aguda, o cérebro é um dos órgãos mais afetados. A falta de oxigênio no cérebro compromete as células nervosas, que morrem após 4 ou 5 minutos sem o elemento, podendo levar o indivíduo à morte ou a ficar com sequelas permanentes, dependendo da região afetada. A privação do elemento no cérebro é geralmente associada ao sufocamento ou por traumatismo craniano, termo médico para indicar um impacto na região da cabeça. No segundo caso, assim como outras partes do corpo, o cérebro incha. Por estar localizado na caixa craniana, ele não tem espaço para esse aumento, o que provoca a compreensão do órgão e pode levar o paciente ao coma. Uma vez diagnosticada a hipóxia, os médicos devem controlar a pressão arterial do paciente e administrar medicação vasodilatadora. www.estude.com.br/blog/química/oxigênio. Podemos entender que o cérebro é o computador central do nosso corpo. É isso. E está localizado onde o cérebro, com o operador Giliardi? Ele está dentro da caixa craniana, pastor. Falando aí mais profundamente sobre o assunto. E o cérebro nosso faz parte do sistema nervoso, para onde convergem todas as informações que recebemos. Então não é na alma que está informações, não. Quando o fôlego de vida deixa o seu corpo, o homem está morto. E quando os seus cérebros e sistema nervoso são separados, não há vida, há uma inconsciência. E no cérebro nós temos aqui, parte do cérebro responsável pelos movimentos coordenados. Nós temos parte do nosso cérebro também representada pelos movimentos básicos também. Tem uma parte do cérebro nosso que é responsável pelo tato, outra parte associada à visão, o equilíbrio, coordenação muscular, a audição, a fala, o comportamento e emoção. Se uma dessas partes é afetada, a pessoa logo vai sentir. E não poderia sentir com o operador Giliardi se essa alma está dentro dele ainda, não é não? É verdade. Quando a gente estuda na biologia na escola, nós temos uma imagem figurativa do cérebro pintada, cada parte dessa de uma cor para representar melhor, para que o estudante consiga entender melhor. A biologia testemunha fortemente, então, contra o conceito de alma trazido do paganismo e adotado pela Igreja Romana e posteriormente aceito pela grande maioria das igrejas. A morte, segundo as Escrituras, é um sono. Não há conhecimento do tempo que passa. A morte não parecerá durar mais tempo para a pessoa que morreu há 1000 anos em relação ao que morreu no segundo anterior. Depois que a pessoa cai em sono na morte, a sua próxima experiência consciente será quando estiver perante Cristo. Se é um crente fiel a Deus, ele estará perante Cristo, o noivo, sobre a nuvem de glória na primeira ressurreição. Se é um pecador, ele estará perante Cristo na última ressurreição. Muito tempo pode passar entre a morte da pessoa e a sua ressurreição, mas a pessoa, não terá noção disso. O crente, porém, não precisa temer o sono da morte, não precisamos ter medo. Nós temos a esperança de ressurreição para a imortalidade. Nesse sentido, a morte é repouso. A morte é repouso. Jó 3, verso 13 ao 19, lá o cansado repousa. Jó 14, verso 7 e 15, morto, não como o ramo da árvore. Salmo 6, verso 5, na morte não há lembrança.
Salmos 88, verso 11 e 12, sepultura, destruição, esquecimento. Salmos 115, verso 17, mortos, os mortos não louvam ao Senhor, mas dizem que está tocando harpas lá no céu. Salmo 146, seu pensamento perecem, é o que está escrito, Eclesiastes 9, versos 5 e 6, os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, verso 10, não há conhecimento na sepultura. Temos uma sequência de textos dizendo que a morte é um sono, não é cooperador de Gileade. Por exemplo, Deuteronômio 31, 16. Dormi com seus pais. 1 Reis 2, verso 10. Davi dormiu com seus pais. Jó 7, 21. Agora dormirei no pó. Jó 14, 12. Acordar, se levantar do sono. Salmo 13, verso 3. Eu durmo o sono da morte. Jeremias 51, verso 39 e o 57. Dormi um sono eterno. Daniel 12, 2. Dormi no pó da terra. João 11, verso 11 ao 14. Lázaro dorme, está morto. Atos 7, verso 60. Estevão dormiu. Atos 13, 36. Davi dormiu. 1 Coríntios 11, 30. Muitos dormem. 1 Coríntios 15, verso 6. Alguns já dormem. 1 Coríntios 15, 18. Dormindo em Cristo. 1 Coríntios 15, 20. Primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 51. Amém. Nós nem todos dormiremos. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 15. Dormi em Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 10. Quer dormamos ou acordemos. 2 Pedro 3, verso 4. Desde que os pais dormiram. Olha, meu amigo, minha amiga, isso está muito claro. Se fosse verdade esse conceito, os nossos irmãos teriam deixado isso claro. Mas fala, dormiu, fulano dormiu, Bertano dormiu. Ele dormiu ou não dormiu? Se fosse verdade, isso dizia assim, o corpo dele dormiu, o corpo está dormindo, o corpo está dormindo. Como as pessoas fazem hoje, o corpo. Não, fala que quem dormiu foi a pessoa. A pergunta, pessoa ou quem dormiu? Vamos parar para pensar um pouco. Olha que interessante aqui, uma palavra do grego bizantino, que pode ser traduzido como dormitório, chegou ao latim tardio depois como coimitério, que logo derivou em nosso idioma como cemitério. O conceito é usado para nomear o espaço usado para o enterro de cadáveres. E o lugar cemitério é tido como dormitório. Olha que interessante, você percebeu? Dormitório. https conceito de cemitério. O conceito de cemitério é dormitório. Isso está em harmonia com as escrituras. Ouça ainda mais um pouco, reforçando a questão da biologia. O fôlego de vida não é algo que tem consciência fora do corpo do homem. O fôlego de vida deixa o corpo do homem na morte. Sai a sua respiração, ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Salmos 146, verso 4. Quando o espírito deixa o corpo do homem, ele segue sendo impessoal. A inconsciente força de Deus que causa a vida do homem. O cérebro e sistema nervoso do homem são parte de seu corpo. Eles são enterrados na sepultura e retornam à terra. Percebeu? Dá para ter consciência após a morte? São os mortos conscientes? Tá claro que não. Então, baseado no que estudamos, eu acredito que já está mais do que respondida a pergunta: o que é a alma? Onde estão os mortos? Estão os mortos conscientes ou não? O destino de quem morreu? Para onde vão? Jesus disse, todos os que estão no sepulcro ouviram a voz. Uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. João 5, versos 28 e 29. É impossível, eu quero dizer ao amigo, ter consciência sem vida, ou ter vida sem um organismo para a sua recepção.
Como não pode ter amor sem amante, pensamento sem um pensador, pecado sem pecador, então não pode haver vida sem um organismo físico no qual ela esteja contida. Esse é um comentário que trouxemos de Grant Lyles, Positive Theology, ou Teologia Positiva, Boston, né? Advent Christian Publication Society, né? Página 62. Partindo desses fatos, pode-se facilmente reconhecer que o homem não tem consciência ou vida sem a união do corpo e o fôlego de vida. Se o fôlego de vida é removido, o corpo do homem cessa o funcionamento. Ele se torna sem vida, inconsciente. Ele está morto, morto mesmo. O cérebro e o sistema nervoso cessam de trabalhar. Já falamos, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, verso 4. Os mortos nada sabem, Eclesiastes 9, verso 5. A consciência, portanto, está dependente do funcionamento do corpo do homem. Sem o cérebro, que é a parte do seu corpo, o homem não pode pensar. Como pensar? Não vai pensar porque tem alma. Não pensa. Sem o sistema nervoso, ele não pode sentir, não sente nada, nem dor, nem ódio, nem raiva, nem nada. Amor, nada. Por isso está escrito, tudo quanto vier à tua mão, para fazer, faze-o com todo o teu poder, com todas as tuas forças, pois não há trabalho, nem indústria, nem sabedoria, nem conhecimento na sepultura para onde vais. Diz o texto, vai o homem para a sepultura. Não há parte do homem que pode existir, há parte do seu próprio restante. Não. Eclesiastes 9:10 diz, faça tudo porque você vai para a sepultura. Não há como negar que a morte está ligada ao expirar. Nós já trouxemos textos, Gênesis 25:8, Abraão expirou e morreu, morrendo. Gênesis 25, verso 17, ele expirou morrendo, Ismael. Gênesis 35, verso 29, Isaac expirou morrendo. Gênesis 49, 33, expirou e foi congregado ao seu povo, Jacó. Marcos 15, 39, vendo que assim clamando expirara Jesus, né? Atos 5, Ananias caiu e expirou. Eu sei que alguém pode falar, onde estão os mortos? Nós já respondemos. Jesus respondeu essa pergunta. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão no sepulcro. O irmão Paulo pregou um evangelho harmônico com todas as escrituras. Você vai ler isso em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. O irmão Paulo disse assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha, o irmão Paulo fala que os nossos irmãos estão dormindo, e é para nós não sermos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então nós temos esperança, porque se cremos, e nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, dormir em Cristo, dormir com a fé em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, é pela palavra do Senhor. Lembra de que Jesus disse, os que estão no sepulcro ouvirão, a vozes sairão? Dizemos isto, o irmão Paulo diz, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com bastante barulho, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, não é nada secreto, tá vendo? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Console uns aos outros. Olha, ele não vai ficar morto para sempre. Existe a ressurreição. Ele vai voltar à vida novamente. Aquele seu parente que faleceu, que dormiu em Cristo, ele vai ressuscitar novamente. Consolai uns aos outros com essas palavras. Não, vamos consolar assim. Não, ele está aqui, mas a alma dele está lá no céu. Ele está melhor do que você. Não é isso que o irmão Paulo ensinou. O irmão Paulo diz, os que dormem, estão dormindo, estão inconscientes. O irmão Paulo vivia uma fé harmônica com as Escrituras e não com esse conceito emprestado do paganismo. Nesse sentido está escrito em Apocalipse 20, verso 13 ao 15. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha que interessante. Tem pessoas que morrem e lançadas ao mar, mas o mar vai devolver ele.
não têm oportunidade de ser sepultados. Agora, aqueles que estão no mar, o mar vai devolver, a terra vai devolver essas pessoas e vão ser julgadas segundo as suas obras. Olha o verso 14 do Apocalipse 20, o que acontece. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Espera aí, o inferno lançado no lago de fogo, mas o inferno não é o lago de fogo? Está vendo? Tem que pensar. O termo inferno aqui refere-se à sepultura, ao lugar onde coloca os mortos. No grego, Hades, lugar dos mortos. O que é o inferno, o lago de fogo? Olha, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 13 ao 15. Apocalipse 1, verso 18, Jesus disse, e o que vivo e fui morto. Ele está falando dele, vive, mas foi morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Olha as palavras de Jesus a mim e a você. Tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo, eu posso ressuscitar, eu posso tirar da sepultura, eu tenho a chave. Ele não foi ao inferno pegar uma chave de nada, ele tem porque ele venceu a morte. Creia nisso, meu amigo, creia nisso, minha amiga, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe em nome de Jesus. E eu quero convidar, então, desde já, o meu irmão Giliardi para estar fazendo a oração final e desejo a você uma semana de bênção, de paz, a paz seja contigo, que Deus te abençoe. Cooperador Giliardi, a paz seja contigo, saudação para toda a congregação da Igreja de Deus aí na região e para toda a sua família, que o eterno Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém, amém, assim seja também para você, pastor Lucas, saudações a você, a sua família e a toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu agradeço de coração a participação de todos vocês, que é um incentivo, é um carinho. Nós amamos todos vocês e esse carinho enorme que vocês têm por nós. Graças a Deus ficamos felizes. Vamos fazer uma oração. Altíssimo, soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça e Deus misericordioso, Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aprendemos, Senhor Deus, a revelação da Escritura por tua parte, a criação de nós, como nós fomos feitos, Senhor Deus. Infelizmente, Senhor, existem visões que dão corda para o que o diabo, Senhor Deus, incentivou a humanidade. Mas assim, Senhor Deus, conhecendo a Tua verdade, queremos continuar apregoando e entendendo que a esperança está na ressurreição. Que, Senhor Deus, enquanto nós estivermos aqui em vida, devemos buscar, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu Evangelho, o Evangelho de Boas Novas, seguir os Teus mandamentos, os Teus preceitos e tudo quanto o Senhor nos ensinou, que é para a nossa salvação, que a nossa esperança está em Cristo Jesus, que é a primícia dos que dormem, porque Ele ressuscitou. E assim, Senhor Deus, ao tocar a 7ª e última trombeta, nós seremos semelhante a Ele, tendo na sequência, Senhor Deus, primeiro os que dormiram em Cristo e nós, os que estamos vivos, diz o nosso irmão Paulo, revelando o que aconteceria no futuro. Senhor, meu Deus, como também diz em Apocalipse 11, versículo 18, que se iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo de dares o galardão. Então o tempo de o Senhor dar o galardão não é, Senhor Deus, no momento em que o homem morre, mas é no momento que toca a 7ª e última trombeta e o homem que morreu em Cristo ressuscita. Esse é o galardão. Senhor, meu Deus, abençoe a cada ouvinte, abençoe a Rádio Encontro com Deus, abençoe a cada um de nós, que possamos andar em Tua presença, Senhor Deus, e aqueles que têm te pedido alguma coisa, que possam ser alcançados pela graça do Senhor. Se há, Senhor Deus, alguém doente, alguém precisando, Senhor Deus, de um auxílio espiritual, Senhor, visita esta vida, cura esta vida, pela Tua infinita graça e misericórdia, e não, Senhor Deus, porque
nós merecemos, mas somente porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, leva-nos sempre em teus caminhos, e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Tudo isso, ó Eterno de Israel, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Assim, nós encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.